Sejam bem-vindos a mais um Papo Fit, iniciando nessa quarta-feira. Eu sou o apresentador Renato Gonay. E eu sou Juliano Calabria. E essa dupla de peso vai iniciar um programa muito bacana hoje, com uma convidada muito especial. Mas antes, pessoal, vamos relembrar as nossas redes sociais, tá? Então vamos lá. Ó, Papo Fit na web, aí no Instagram, tá? Papo Fit, se não achar Papo Fit na web, lá no Facebook, tá ao vivo também, tá? Instagram e Facebook. E eu tô gravando aqui no YouTube, tá? Papo Fit, se não achar Papo Fit na web. Tá? A doutora Kátia Alves também está fazendo uma live ao vivo, né, Kátia? Que está na rede social dela também, a tá? minha galera tá toda no Papo Fit na web. Ah, então tá. É isso aí. Pessoal, então a gente já deu a deixa aqui, né? Hoje a nossa convidada é também uma amiga, né? Ela e o marido são amigos meus há muito tempo, né? A convidada é a competente fisioterapeuta Kátia Alves, a Catinha, né? Para a gente que é mais íntimo, né, Catinha? Com certeza. E eu quero que ela se apresente, né? Se apresente, minha querida. Fala da sua formação profissional. Começa aí falando com os nossos ouvintes e espectadores. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Gil. Boa noite, Renato. Boa noite, Rayane. Boa noite, Arnaldo, que está aqui com a gente. O marido também está aqui do lado. Boa noite, você, que está aí do outro lado, né? E acompanhando a gente aqui. E para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta há 20 anos. Na verdade, esse ano completo 20 anos agora em agosto, começou. Renato. Passa rápido. Muito rápido. E a minha jornada... chegar mais perto aqui do microfone, pessoal, porque eu acho que eu não falo alto, eu falo baixo. E o Renato o tom do Renato, né, Renato? É sempre já alto. Então eu já tenho a voz mais baixa. Mas daqui a pouco eu vou começar a falar mais alto, vocês vão ver. Vai acostumando, né? Daqui a pouco eu me empolgo, porque agora eu tô meio tímida. Mas sou fisioterapeuta, esse ano eu completo 20 anos de profissão, de experiência, né? E aí eu fui fazer faculdade. Na verdade, assim, posso contar um pouquinho de onde eu vim? Pode. Só pra gente... É isso que a gente a introdução de tudo, né? Na verdade, eu não sou leopoldinense, mas eu me considero leopoldinense. Então, sou nascida em Rondônia, em Jaru, cidade de Jaru, lá no norte. Aos 9 anos. Sabia, hein? Pois Não, eu não sabia não. Pra mim isso era novidade. Não. Vocês vão ver que trajetória é essa. E aí, com 9 anos de idade, meus pais mudaram para São Mateus, né, no Espírito Santo. Aí até pertinho lá da Bahia, já quase considerado sul da Bahia. E aí, fiquei lá por mais 9 anos. Aí, com 18, fui para o Rio fazer faculdade. E aí, foi quando eu fui para Estácio, fiz a faculdade lá no Rio Comprido. Fiz a faculdade, terminei em 2003. Fiquei no Rio por 9 anos, foi onde eu conheci o Rodrigão. Tava lá também, né, trabalhando. Tava lá também. E assim que eu me formei, né, a gente na faculdade, a gente passa por várias... A fisioterapia é muito ampla, né? Hoje segmentou, igual a medicina, ela segmentou... antigamente o médico era um médico clínico, né, e atendia todo mundo. Hoje não, hoje tem o trauma, hoje tem cardiologista... E assim foi com a fisioterapia também, esse segmento. E aí eu me formei. Assim que eu me formei, eu falei, caramba, o que eu vou fazer da vida aqui no Rio de Janeiro, né? 21 anos de idade. Me senti extremamente perdida. Você morava com parente lá, ou República? Não, eu dividi apartamento com uma amiga. Depois eu dividi apartamento com um amigo meu, o Zé. E aí foi quando eu conheci o Rodrigo, porque o Zé era meu vizinho. Foi quando eu conheci o Rodrigo, porque meu apartamento era de frente pro Rodrigo, no mesmo andar. Foi quando a gente se conheceu. Perguntar isso é bom, porque sempre acontecem essas histórias, né? Muito. Quando termina a faculdade, você é meio que obrigado ali a traçar um caminho. Tanto seu, de pressão, uma pressãozinha para você e família também. Mesmo. O que você quer fazer agora que a gente quer te dar o suporte? E aí sempre tem essas histórias de conversar com amigos e tal, e aí você... E toda vez que a gente forma também, a gente fica meio perdido, né? Muito. A gente é um novo desempregado do mercado, né? E começa a escutar tudo. E a gente ainda não sabe o que faz, né?
Então a gente às vezes fica assim, pô, vou fazer o quê? Para onde eu vou? Vem para cá, não vou para lá? Qual decisão tomar? E ao mesmo tempo a gente destemido, porque a gente está sem medo. Vamos de formar com vontade de enfrentar. Com vontade de enfrentar. Vontade de trabalhar. A gente é meio que super-herói. Porque a gente quer o dinheiro nosso ali. Porque a gente passou uma temporada ali, então a gente quer a asa agora. E aí acho que é importante essas histórias que ela sempre te dão um norte, caminho, né? um norte para começar. Eu falo, nessa questão de medo que você tocou, eu lembro que eu estava trabalhando numa clínica, assim que eu me formei mesmo, tinha 3 meses, lá na Tijuca, pertinho da Rua das Flores, e aí teve um paciente que era paciente, e ele foi lá na clínica perguntando se não poderia estar atendendo a mãe dele. Aí a dona da clínica chegou, Kátia, você tem disponibilidade para estar atendendo o domicílio? Eu falei, tenho. Ah, tá, mas olha só, só que é no morro do Turano. Aí eu, sério? E aí, como destemida, recém-formada, você quer aquele dinheiro também para balada no final de semana, dinheiro que minha mãe e meus pais mandavam, aquele dinheiro que era contadinho, porque era puxado, né, e não sobrava muito. E aí eu falei, eu vou. E aí eu cheguei lá no morro, o cara falou bem assim, o filho, que era um dos chefões lá, pode ficar tranquilo que nada vai acontecer com você, é seguro, vocês já estão sendo avisados que você é fisioterapeuta, quando você chegar lá você vai subir com uma Kombi, a Kombi vai te levar até lá no topo do morro, você vai até a casa da minha mãe, vai atendê-la, quando você voltar você vai descer exatamente a mesma coisa. E aí eu falei, eu vou, né, vai pagar bem. Claro. Na época, há 18 anos, vamos colocar 18, tá recém-formada, 20, né? Eu acho que eu cobrei tipo R$150 por sessão naquela época. Preço bom pra época, né? Pra época. R$150 por sessão, que hoje a gente não consegue, hoje, em Leopoldina, cobrar esse valor às vezes por uma sessão. E aí eu falei, vambora, tô indo. E aí você morou na Tijuca por esse tempo? Morei na Tijuca todo esse tempo e logo depois eu fui trabalhar na TV Globo. Na verdade, eu coloquei meu currículo embaixo do braço, gente. Literalmente. Chegou lá? Literalmente. Um pleno sábado eu vou andar vou bater perna. Eu peguei, né? Essas empresas grandes que tem e fui batendo pé. Cheguei numa empresa, entreguei meu currículo, que hoje o Willem, trabalhei para o Willem, que hoje é o presidente. Que era do Jô Soares. O Willem é do Crefito. Daqui, tá. Sim. O Willem é do Crefito, ele faz parte, né, do Crefito. E ele falou assim, olha, eu preciso de uma pessoa no seu perfil. Só que ele não me falou para que empresa que era e tal. E tá, eu gostei de você. Aí eu vou, na segunda-feira eles me ligaram, olha, você pode começar no dia seguinte? Eu falei, posso. Ah, então você vai trabalhar na TV Globo de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 18. Eu falei, como fisioterapeuta? Ele como fisioterapeuta. Vou procurar a Jusilei Vale, que é uma amiga hoje. Se ela estiver vendo, um beijo pra você. A Ju era minha gerente lá do RH e ela que me dava todo o suporte que eu precisava. E trabalhei na Globo. Fiquei um tempo lá no Rio e aí depois a gente resolveu vir embora pra Leopoldina. E aí você sentiu... emprego, detalhe. Quando a gente chega, às vezes, num lugar novo que as pessoas às vezes não conhecem a gente, né? Realmente dá uma insegurança, né? A história é um pouco parecida com a minha, né? Porque eu tenho um caso com o Rio aí, pode colocar aí de 18 a 22 anos, eu não sei exatamente. Então, quando eu cheguei aqui, né, quando eu tive que voltar pela primeira vez, eu fiquei uns 4 meses dentro de casa, até assim, me adequar a coisa parada, na cidade pequena, você é acostumado com ônibus, aquela falação na sua cabeça, o carioca é muito, né, falante, enfim, foi complicado você chegar e voltar sem aquele encaixe. Então, imagina pra você que é de Leopoldina, que foi difícil você se encaixar, e eu que não conhecia absolutamente ninguém, a não ser assim, o pai do Rodrigo, a mãe do Rodrigo, a minha cunhada e o sobrinho, meu sobrinho, o sobrinho do Rodrigo. Então eram as 4 pessoas que eu conhecia em Leopoldina. Então é muito difícil. Quando eu cheguei aqui, as pessoas perguntavam, você é filha de quem? De quem que você... Qual é a sua família? Eu falei, aqui minha família tem. Gente, mas assim, foram uns 3 anos, 4 anos,
as pessoas perguntavam, mas de onde que você é? Qual a sua família? De quem que é seus pais? Pra pegar aquela referência, pra pegar referência, né? Às vezes é filha de fulano de tal, né? E eu falei, não sou filha de ninguém aqui. Meus pais são do Espírito Santo e hoje eles moram no Espírito Santo. E aí a gente fez uma reserva de 1 ano, o Gil. Nós fizemos uma reserva financeira de 1 ano para ficarmos durante 1 ano em Leopoldina desempregados. Tá. Podendo ficar, ficar desempregados, né? Podendo ficar até 1 ano. Depois desse ano, se estourasse esse ano, meu amigo, não ia ter mais dinheiro. E aí foi quando eu falei assim, agora o que eu vou fazer da minha vida em Leopoldina? Fisioterapeuta, ninguém me conhece. Na época, né? que você chegou, tinha muitos já aqui? Sim, tinha menos do que pessoas hoje atuando, tem, né? Mas, tinha bem menos, mas tinha sim. E aí minha cunhada tinha uma sala lá na Santa Úrsula. E a sua Caixa, divide a sala comigo, atende aqui. E aí foi quando depois o doutor José Osvaldo falou, procura a Elis Regina na Pederme. E aí foi quando eu fui pra Pederme e fiquei lá quase 4 anos. Teve um motivo especial pra você escolher a fisioterapia? Eu sempre, toda a vida, gostei da área da saúde, de alguma forma, fazer diferença na vida da pessoa, né? Assim, embora eu era muito nova, eu falo assim, eu acho que a gente resolve e a gente tem uma decisão muito séria nas mãos, muito jovem. A gente sai, a gente termina a escola e a gente já tem que ir obrigado a fazer o vestibular. A gente não tem tempo para pensar, calma aí, o que eu vou fazer agora? Então, hoje em dia, eu amo a fisioterapia, porque eu gosto de lidar, eu gosto de reabilitar, eu gosto de ver o paciente tendo a melhora, o processo todo, ainda mais essa área da traumatologia, que a melhora é visível, né? Você pega um pós-operatório, é rápido. Se aliviar uma dor, é muito rápido. E o paciente fica muito grato, né, por isso. Você falou sobre esse tempo todo. Assim, a gente já vai puxar vou já estimular uma pergunta bem bacana do seu tempo de atuação, né? 18, 20 anos mais ou menos. Nesse tempo, quais as especializações que você fez? E daqui a pouco a gente vai entrar, né, mais na frente num assunto bem bacana, aquilo que a gente está falando em off, quando você chegou, que eu gostei muito lá das suas redes sociais. Então, fala um pouquinho das suas especializações também, que as pessoas às vezes ficam curiosas, né? Sim. Assim que eu terminei a faculdade, eu já entrei para o curso de acupuntura, né, pela Baco, que é uma das escolas mais renomadas em acupuntura no Rio. Então, eu fiz a especialização em acupuntura e fui fazendo vários cursos, Gonai, assim, cursos menores, né? Sempre se atualizando. Às vezes faz um curso de therapy tape ou de sparotape, aí de drenagem, curso de liberação miofascial. E depois, quando eu já estava aqui em Minas, eu fiz uma pós-graduação em traumato-ortopedia, em Juiz de Fora. Terminei e continuo trabalhando com essa especialização também, né, lá na Unimed, que é onde eu trabalho hoje pela manhã. E eu descobri nesse meio tempo uma paixão, diria assim, pela fisioterapia pélvica. Mais ou menos 1 ano e meio. Eu já tinha despertado esse olhar pela fisioterapia pélvica e aí eu fui me tornando assim mais curiosa, né? E aí eu comecei a fazer cursos, eu fiz com a Liliane Fajardo, linda doutora, mestre, que abriu portas aí pra mim, que me dá todo o suporte. Ela é de Juiz de Fora, leopoldinense também. Ela é leopoldinense. A Lili é. Eu acho que a gente bate idade, a gente da mesma época. Eu acho que sim. Sim. E aí foi o primeiro curso que eu fiz com ela há 2 anos e meio, quase 2 anos mais ou menos. Depois eu fiz curso de pompoarismo com ela também.
E há 2 meses atrás eu fui fazer um curso de disfunções sexuais e disfunções urinárias masculino e feminino em Campos, que é uma doutora que é a Diele Campos, que é super reconhecida pelos urologistas no Brasil. E agora, sexta-feira, eu vou participar de uma na verdade, eu fui escolhida para essa masterclass que vai ter com a doutora Jaqueline, que também é delegada do CREFITO, e trabalha, a área dela também é essa de fisioterapia pélvica, mais voltado para a obstetrícia. Então, sexta e sábado, eu vou estar nessa masterclass aí com ela e estou muito feliz. Não para, né? É isso aí. A gente tem que estar sempre estudando, não adianta. Kátia, eu sei que isso é uma pergunta bem ampla e você pode ficar à vontade. As perguntas que as pessoas fazem, o que pode tratar com a fisioterapia? Porque a fisioterapia, de repente, a pessoa acha que é só, caiu, lesionou, e aí vamos cuidar. Vai muito além disso. Você está falando agora de pélvica, que é uma região específica. Então, quer dizer, o corpo inteiro você pode tratar com a fisioterapia. Exatamente. Qual é especialização? Qual que é a sua atuação principal hoje? Hoje, Gil... Na Unimed, você está só pela Unimed? Ou está particular, ou só lá? Eu atendo na Unimed pela manhã. Eu entrei para a Unimed em 2016, que eu fui contratada, mas em 2014, finalzinho de 2015, 2014, mais ou menos no meado do ano, comecei a fazer um gerenciamento de casos especiais da Unimed, que são pacientes, que é um programa que a Unimed tem, na verdade, que tem nutricionista, que tem fisioterapeuta, que tem enfermagem, é uma equipe multidisciplinar. E eu comecei nessa equipe multidisciplinar pela Unimed. Fiquei durante 1 ano e meio fazendo esses visitas, não eram atendimentos, são visitas que você vai e orienta o paciente que está acamado, às vezes tem uma escara, a gente orienta com relação à mudança de decúbito, e aí a gente postura com relação à forma que pega o paciente. Normalmente todos os pacientes são idosos, né? Normalmente são acamados, e alguns são mais ativos, mas às vezes tem algum quadro com uma patologia que tem Parkinson, ou que tem um Alzheimer mais avançado. E aí depois eu fiquei na Unimed, estou até hoje, né, desde 2016. E hoje lá eu trabalho mais com respiratória, com traumato e neurológico. Diria para vocês que hoje lá é mais a traumato, né? A paciente às vezes que pratica uma atividade física, faz algum esporte, gera alguma tendinite, alguma tendinopatia, alguma lesão, ou o paciente também que é sedentário, que hoje a gente sabe a quantidade de gente sedentária, e a gente sabe que hoje o sedentarismo é muito grave e que gera dor. Antigamente a gente tratava dor na coluna, o médico falava, olha, você tem que ficar de repouso, né? Então se tratava dor na coluna para ficar de repouso. A gente sabe que isso caiu por terra, né? A literatura hoje, as guidelines mostram que a atividade física, o fortalecimento, né, o tratamento preventivo, ajuda muito. Que é o tratamento, é o melhor remédio. Não adianta você se intoxicar, tomar medicamento anti-inflamatório, analgésico, relaxante muscular e ficar de repouso. Isso não, a gente não se trata mais assim. Nem só para o sedentário, mas para as pessoas que abusam do esporte. Também. Né? Que aí já são dois porque que acontece? Às vezes a pessoa ela pratica uma atividade física de impacto, por exemplo, corredor, né? Tem que fazer musculação, senão vai lesionar uma articulação. O beach tênis, vou falar por mim, né? Tá fazendo também? Tô fazendo beach tênis. Lá no Moinho? Lá no Moinho, toda terça e quinta. Cássio, um beijo pra vocês, as meninas do beach, de 7 às 19 horas. Mariana, essa galera toda. A Mariana, acho que ela dá 18 horas. E a gente tá na INI. Também. Tem. E é uma delícia, gente. Eu descobri, sinceramente, um esporte que eu realmente... Eu falei assim, gente, como que eu não posso gostar de nenhum esporte? Pensava assim, como que eu não posso gostar de nenhum esporte? Tem que ter alguma coisa que eu ame, que eu gosto de fazer. Infelizmente, o bichinho, né, do beach tennis me picou. E aí... Beach venceu. Mas tem que praticar uma atividade aeróbica, mas a musculação é prioridade, é vital para evitar lesão, né? Eu gostei muito daquilo que você falou, e eu acho que é muito importante
que empresas, né, no caso aí também a Unimed, ela planeja esses tipos de atendimentos, né, com orientações profissionais. Sim. Né? Que aí você falou que já pegou, né, o nutricionista, o fisioterapeuta, uma equipe. Faltou o professor de educação física, fala com eles lá, tá? Aí, o que acontece? Eu acho isso muito importante, porque é uma gama de profissionais para estar atendendo, para melhorar a saúde de uma pessoa, às vezes, em casa, né? E dali, eu acho que pode partir outras coisas também. Às vezes a pessoa que está em casa, está recebendo a visita, ela vai controlar, né? Porque é uma gama de fatores. Ela vai controlar a alimentação, sim, porque aí ela vai emagrecer para poder melhorar a mobilidade, para não ter mais lesão. Então é uma gama de coisas que vai acontecer, fora o psicológico também, né? Que vai melhorar. E acaba que dando suporte não só para o paciente, principalmente para o cuidador, para a família, as orientações que a gente costuma dar, porque às vezes, assim, tem paciente que o filho mora fora do Brasil, e quem fica às vezes é o cuidador que está ali, né, reveza entre até para a própria família ela fica mais segura, mais confiante, né, num tratamento, numa melhora, né? Sim. E dar-se o suporte, sim, é importante e acaba que sendo um trabalho preventivo também. E o seu trabalho, ele é tão importante que eu tenho certeza que ele demanda uma energia extra, né, para poder fazer isso tudo. Exato. Aí a gente pergunta, como é que a Kátia, ela faz com a Kátia, essa fisioterapia com a Kátia e esse tratamento mental para poder segurar essa barra? Porque você também é um psicólogo, você tem que escutar os problemas, você tem que entender cada uma com o seu problema, e de repente a pessoa está um pouco triste, muita dor, e ela vê em você a solução. Então, né? E aí a Kátia, no final do dia, ela é uma barra. Às vezes a gente sai realmente sem energia, né? Dependendo do dia. Embora eu acabei aprendendo a me blindar com relação a isso. Até porque são 20 anos de experiência, são 20 anos que eu trabalho na fisioterapia e a gente aprende. Eu lembro uma vez, conversando com uma terapeuta, há muitos anos atrás, assim que eu comecei, eu acho que tinha uns 10 anos de formada, e ela falou assim, você tem um hábito de absorver a dor do seu paciente. E aquilo me incomodou. Aquilo me soou assim, de absorver a dor, como assim? E aí eu comecei a me analisar. E eu realmente fazia o quê? Eu absorvia a dor do paciente. Então, a partir daquele momento, eu falei, tá errado. Eu tenho que saber separar. Hoje eu consigo separar, às vezes, de falar, de não levar problema do trabalho para casa, né? Até mesmo para não misturar as coisas. E às vezes um problema de um paciente, porque o paciente, ele desabafa, ele fala da sua vida quando você está ali sentado com ele, porque ele acaba confiando em você. E esse é o nosso papel como profissional também, né? A gente permitir também que seja, que a gente receba também, porque afinal não é uma máquina, né? A gente não está tratando apenas o joelho, um membro. A gente trata o paciente como um todo. Então, eu pelo menos, eu consigo me envolver com o paciente e, ao mesmo tempo, deixar, separar, né, até onde ele pode ir, até onde eu posso permitir ele ter acesso a mim. E isso é um trabalho... E geralmente você sempre no controle. Que não é fácil. Né? E sempre no controle. E sempre no controle. Catinha, você falou aí das áreas que você se especializou e tal, e hoje em dia você trabalha com algumas. Quais essas áreas que você mais se identificou? Você falou dessa última aí também, que você está gostando muito. Então, passar desses anos todos de experiência, quais são as áreas que você fala, pô, essa eu gosto, eu sempre, né? A gente sempre tem uma área, assim, eu na educação física... Juliana, a questão também de alimentação e suplementação, a gente tem uns assuntos, tem umas áreas que a gente gosta mais. Né? Eu gosto de performance, fitness, né? Não gosto muitas vezes da área mais escolar, por exemplo. Então, quais que você identificou mais e hoje em dia você trabalha com elas? As mesmas que você identificou? Então, hoje
a área da fisioterapia que mais me motiva é a fisioterapia pélvica. É aquela que eu estou investindo pesado em conhecimento, é aquela que eu tenho buscado dia a dia aprender um pouco mais. E assim, Você acredita pelo aumento de lesões nessa área ou de ser uma área menos explorada pelo fisioterapeuta? Eu acho que é uma área que a mulher tem mais dificuldade. Mais feminina. É uma área, embora, Gil, é uma área que você pode atuar tanto para os homens, tanto para as mulheres, né? Hoje, o meu perfil é mais com as mulheres, tá? Porque as mulheres, existe aquela questão do tabu ainda, de falar sobre sexo ou de sentir alguma disfunção, alguma dor e às vezes não relatar isso com o parceiro, né? E às vezes tem vergonha de comentar com a própria amiga, pela amiga falar assim, poxa, eu tenho problema sexual, pô, que chato, né? Não é feliz. Então, é uma área que é pouco falada, né? E sem constrangimento. Eu falo assim, eu tenho tentado procurado falar um pouco mais sobre a fisioterapia pélvica para as mulheres, e tem mulheres que chegam e falam assim, olha, que me mandam mensagem e falam assim, poxa, você fez um post assim e eu acho que eu tô com esse problema. Então seu conteúdo, eu ia te perguntar, como é que tá o seu conteúdo digital, que se você pega assim, tipo assim, eu quero fazer agora especialização nessa parte. Tudo que você vai tendo de ideia, você vai anotando e vai montando isso como conteúdo. Você tem um canal que então, você passa isso tudo. Eu tenho só o Instagram. O Instagram ficou parado um tempo e agora eu retomei com força total. Né, tem uma ajuda aí de uma galerinha, o Rodrigo me ajuda bastante. Porque né, a gente está conversando, você tem uma bagagem muito grande, assim. Então você tem, eu acho assim que é legal passar isso, ainda mais pelo momento. Então assim, tudo é muito corrido hoje em dia e as pessoas estão consumindo muito isso. Muito. E pela experiência que você tem, se você relatar tudo que você já fez e pegar e voltando, e botar o atual com o passado, o do passado também vai fazer parte do futuro. Porque as pessoas resgatam isso para poder... É o básico ali, entendeu? Então, é isso que o pessoal pergunta. Onde que eu posso ver um conteúdo dela? Queria te deixar à vontade nessa parte para poder... Assim, eu estou tentando buscar informações bacanas, relevantes para nós mulheres, informações para os homens também. Tem muito conteúdo também para os homens. Então, assim, hoje meu conteúdo, o Gonai e Gil, eu exploro muito a questão da mulher. Eu quero levar informações para ajudar as mulheres. E mulheres jovens me procuram também, queixando que namora há tantos anos e não consegue ter relação com o namorado. Então, meninas de 22, 25 anos, entende? Assim, e assim, nossa, eu não sabia que existia tratamento, porque a minha médica nunca falou que existia tratamento para isso, nunca me orientou para procurar o tratamento. Esse conteúdo digital que você está colocando, eu já te falei que foi o que me chamou também a atenção, é que nós somos amigos. Eu falei, vou chamando os amigos, vou chamando outros profissionais também, que eu quero estar sempre perto deles, eu e o Juliano. Mas, cara, realmente, esse conteúdo digital, chamou a atenção, sabe? E o conteúdo digital próximo, local, que a gente fala hoje, ele está mais atrativo do que um nacional. Porque, às vezes, a pessoa, ela se identifica com o nacional, mas ela não leva ao pé da letra o tratamento ali, porque ela está distante daquilo ali. De repente a pessoa quis vender alguma coisa. Então você está perto, ela vai te procurar. É verdade, Entendeu? verdade. Então o conteúdo local, ele tá com o seu valor agora. Parece que é mais confiável, né? Porque você está perto. Querendo ou não, ela vai chegar até você de alguma forma. Eu acho que elas se sentem acolhidas também, né? Com aquele... Com assunto, pela proximidade, né? Com o assunto também. Elas se identificam com aquele assunto e elas perguntam, tem como você fazer uma avaliação? Porque eu acho que eu tô assim, eu tô assado. E vamos agendar. Ou mulheres também já tiveram filhos, é muito comum também, meninos.
relatar, eu sinto que a minha pepeca tá frouxa depois que eu tive filho, sabe? Eu acho que tá comum, tá gente. muito comum, todo mundo tem esses relatos. Olha só, é comum, só que não é normal, tá? Então a gente tem que ter essa consciência que muitas mulheres, às vezes, elas têm, por exemplo, olha só que coisa boba. Eu tive uma paciente jovem, super malhada, treinada, o shape perfeito. Ela me virou e falou assim, ela era paciente na época até de acupuntura. Ela virou e falou assim comigo, Kátia, eu vou pra academia, esses dias eu fui pra academia e eu saí de lá molhada. Molhada. Eu falei, como assim? O que aconteceu? Não, eu fui fazer o agachamento a fundo e eu simplesmente não consegui segurar meu xixi. Ou seja, já é uma disfunção urinária grave, né? Porque aí já vai pro social, a pessoa já começa a se bloquear, né? Com medo de ir pra academia e de repente uma incontinência. Imagina, ter uma incontinência por esforço, que é mais comum do que vocês imaginam. Gente, tem mulheres jovens que espirra e tem o jatinho, já gera um jatinho, ou seja, já é um padrão de uma incontinência urinária por esforço, né? A gente tem 3 tipos de incontinência urinária. Incontinência urinária por esforço, que é aquela que você espirra, faz normalmente mulheres que fazem crossfit, tá? Mulherada do crossfit, vamos malhar pepeca. E eu vou fazer um post só pra mulherada do crossfit. Muito importante. Tá? Porque às vezes é um exercício que, né, tem que ter umas explosões de movimento e realmente pode vir a acontecer. É assim, aí é onde entra, porque o grupo muscular do assoalho pélvico é um grupo muscular pequenininho, né? E imagina o seguinte, eu vou tentar, tenho certeza que a gente vai conseguir mudar essa percepção para essa mulherada. A gente tem o hábito de ir para academia, de malhar bíceps, malhar perna, né? Mas não concentra. Mas a gente não tem o hábito de falar assim, vou parar aqui, vou malhar a musculatura do meu assoalho pélvico. Hoje em dia está se usando mais a elevação pélvica. Eu não sei se o formato está certo na visão da fisioterapia. Hoje se faz, hoje se tem aparelho e se coloca a carga. Isso que é o ponto da fisioterapia, ela tem que botar uma aspas nisso aí, até que ponto está certo com o peso, até que ponto está certo o exercício feito. Sim. Porque talvez o objetivo da elevação seria para glúteo. Mas se a gente for inteligente, se a gente pensar o seguinte, se é uma paciente, né, que vai lá no meu consultório, que pratica atividade física, e aí eu passo um treinamento para ela específico, olha, então vou fazer o seguinte, toda vez que você for malhar, for treinar, vou te ensinar técnicas para você treinar o assoalho pélvico também nessa região. A combinação de pompoarismo. Combinado pompoarismo. É isso aí. Eu imaginei. Que seria você mexer essa região interna. Pompoarismo. Isso. O que acontece? O pompoarismo, gente, não é para toda mulher, tá? Tem mulheres que não podem fazer, exceto, por exemplo, grávida, né? No primeiro trimestre é contraindicado. Até porque sabemos, né, que a gravidez, os 3 primeiros meses, 4 primeiros meses, é aquele momento de você ter a percepção, calma aí, deixa eu ver se tá tudo bem com o meu bebê, né? Será que... Adaptação corporal, hormonal. Então, é contraindicado, não pode fazer grávida no primeiro trimestre, mas depois do trimestre é liberado, tanto que é super indicado, até mesmo para o treino durante o parto. E para ela também, se for um parto vaginal, ela ter um pós-parto e ela ter uma recuperação muito melhor, entendeu? E até para evitar algum tipo de laceração um pouco maior, né? É porque eu tô batendo aqui, né? Não. Eu tento me controlar, tá, gente? Às vezes eu fico meio assim. É porque eu falo com as mãos. Eu tô tentando me segurar porque eu também faço eu tenho que assim, ficar aqui, ó. Entende? Aqui, você segurando. Pessoal, então, olha, o papo tá bom. Vocês estão curiosos? Querem saber mais? Tá bom. Então a gente vai faturar. Vocês seguram aí.
Segura aí, que daqui a pouquinho a gente volta. Ainda beber uma água e daqui a pouquinho a gente volta. Um abração. Valeu. Tchau, tchau. Estamos de volta, pessoal. Mais um Papo Fit. Vamos lá. Continua vai puxar essa pergunta aí. A gente vai... Esse assunto, pessoal, que vocês estão super curiosos, a gente vai fazer igual nesses programas de TV, né? Que fica... Tchan, 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 tchan. Calma, que no final a gente vai falar muito mais sobre isso, que a gente vai tendo uma sequência aqui de perguntas, e se você gostou desse assunto, vai ter muito mais daqui a pouquinho para vocês, tá? Kátia, na sua carreira, teve algum profissional que te inspirou no meio, ou desde a formação, que você seguiu a linha ali, ou foi tipo um mestre ali que você ficava acompanhando para te dar um... Eu tive, sim, a gente sempre tem alguém para inspirar, sempre tem, né? Eu falo assim, o inspirar não é invejar, é diferente inspirar e invejar, né? E é muito interessante que durante toda essa minha trajetória eu tive pessoas assim muito bacanas na minha vida, desde a faculdade, que me acolheram e que foram muito importantes. A Ana Paula foi a minha primeira gestora, que fisioterapeuta, e que ela foi assim essencial naquele momento assim da minha vida, que ela falou, Kátia, e vocês, gente, quando a gente se forma a gente fica extremamente desorientada, acho que a palavra é essa. Eu não vou medir palavras, vou falar do jeito que tem que ser, tá, Gil? A gente fica perdido, a gente fica desorientado, a gente não sabe o que faz, para onde que vai, o que você vai fazer. Eu não gostava de trabalhar com pediatria, eu não gostava de respiratória, fiz um treinamento profissional em respiratória, fiquei 3 meses só por questão no Pedro Ernesto. Eu falei, isso não é pra mim, hospital. E eu, não. E depois eu fui lá pra Globo, e a Jusley também foi uma grande inspiração como mulher, porque a história dela é simplesmente... eu não conheço outra mulher com a história igual a dela. Vou falar em 30 segundos. Ela sofreu um assalto na Lagoa, e que bandidos pararam na frente do carro dela e atiraram com metralhadora. E ela lesionou a vértebra e ficou com uma hemiparestesia do lado direito. E, Sequela, que teve, e ela ficou no CTI. E para mim, ela era uma... Para mim até hoje, sinônimo de força, de garra. E foi uma grande inspiração, a Jusley Vale, para mim também. E tem sempre as pessoas que abraçam mais a gente, né? Nesse período de recém-formado, né? De querer te mostrar um caminho. Tem uns anjos, né, que aparecem. E eu fiz grandes amizades no Rio. Tem a Aline Vogas, minha amicíssima. Tem a Cris Stone, que hoje é médica e fez faculdade comigo também, que foi uma grande inspiração. Éramos todas juntas, uma pertinho da outra. E elas que me ajudaram a ficar ali no Rio, porque não é fácil você ir com 18 anos, morar, não ter, na época, gente, nem celular tinha, eu usava orelhão para falar com meus pais, né? E aí a amizade, eu acho que nessa hora também te ajuda bastante. Foi uma época que não tinha tanta comunicação com internet para você ficar falando com os pais. Era internet de escada na época. A gente admira, né? Porque você saiu de um estado, foi para outro, foi para outro estudar. Gil, era bicho do mato. E aí veio para outro. Quer dizer, são 4 estados e aí... E assim, é interessante que você adquiriu uma personalidade forte, ao mesmo tempo numa simpatia, né? De poder levar a sua profissão. Obrigada. Isso é muito legal. A gente já vai até puxar uma pergunta que eu coloquei aqui. Eu te conheço há muito tempo, né? E eu falo também por pessoas que te conhecem tanto, né, há mais tempo como há menos tempo, né, recentemente. E tenho alunos que já falaram isso também, que consultam contigo, que você é uma pessoa que tem aí esse alto astral. Você já chega brincando. Então a pessoa quando te vê, ela já te recebe, já vê uma outra maneira. E isso é interessante com os pacientes, né? Acho que eles devem ficar muito mais animados, porque às vezes eles estão, igual o Juliano falou uma hora aí, eles estão tristes, estão com dor, né? Então assim, precisando de uma energia às vezes positiva, de uma alegria, e você chega e dá essa alegria, dá esse alto astral. Então a pessoa já muda completamente, né? Você vê isso nos seus pacientes? Como é que é? É muito interessante você falar isso, porque a gente lida com pessoas doentes, né? Pessoas que estão com dor. E jamais eu vou atender um paciente meu de mau humor,
eu posso ter todos os problemas do mundo, não vou atender eles com mau humor. Eu acho que o mínimo que eu posso dar para eles é o meu carinho, eu estar ali com eles, presente, ouvindo, tratando da melhor forma possível. E eu acho que não é questão de ser educação, acho que é obrigação, sabe? Então... Até porque entra naquela parte que você falou que é uma autoterapia. Que você não pode levar o problema para casa, você saber a hora que você tem que ser superior a qualquer problema que você tenha para tratar o dos outros. Sim, sim. Né? É interessante isso. E o paciente, ele chega para você... Essa consciência sua. Isso é importante e tem que estar muito bem fixado isso. Às vezes é uma melhora, o psicológico, né, esse alto astral, essa positividade que às vezes, né, você chega com um paciente que está sofrido, que está convalescente ali, né? Você já chega e às vezes aumenta até a questão da eficiência, né, do que você está passando, né, da melhoria. Às vezes ele fica com mais esperança que ele vai conseguir, que ele vai ultrapassar as barreiras, que ele vai, né, deixar as limitações mais de lado, a dor, né? Então eu acho isso importantíssimo. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, sinceramente. Obrigada. Eu acho que, de verdade, é o mínimo que eu posso fazer. Eu tive já uma paciente que chegou e falou assim, não vou fazer fisioterapia hoje. Eu falei, mas como assim? Não, eu vim aqui só para conversar. Sério? Sério? É real mesmo. E eu falei, tudo bem, eu não sou terapeuta. É o costume, entende? O bem-estar que ela tem com você. Mas o que eu puder te ajudar, vou poder te ajudar. Vou te ouvir, então, não como profissional de... né, porque eu não sou psicóloga, não sou terapeuta, sou psicanalista. Mas eu tô aqui para te ouvir, o que eu puder te ajudar, eu te ajudo. Então, acontece muito isso. O paciente, ele quer desabafar, ele quer... E muitas vezes ele não consegue conversar e ter essa atenção em casa. Né? E às vezes a gente consegue dar essa atenção. Às vezes as pessoas mais próximas são as que estão fora de casa. O seu dia a dia hoje, amanhã, a parte da manhã, você faz academia ou não, ou já vai direto para a Unimed por causa do horário lá de atendimento, né? Porque como senhoras, o horário é mais cedo, acredito, né? Que seja, né? E gravação de conteúdo, trabalho em si na parte da tarde, na parte da noite, família, como é que você consegue, cara? O Rodrigo brincou essa semana comigo, falou bem assim, eu vou ter que marcar um horário pra gente poder conversar. Juro, ele falou desse jeito comigo. Sempre assim. Porque, gente, eu não sei sinceramente como que eu dou conta. Porque eu fico na Unimed de 7 a 1, aí 1 hora. Ou às vezes eu consigo almoçar, às vezes eu não consigo almoçar, por compromissos mesmo. E vou em casa, às vezes eu consigo almoçar, depois eu vou pro consultório. Do consultório eu fico lá das 14 até as 19 horas. Terças e quintas eu corro pro beach tennis, faço beach tennis porque é a minha terapia mental. É necessário pro mundo que a gente vive. A gente tem que ter uma válvula de escape. É uma higiene mental, é necessário para você não surtar, porque o dia a dia é intenso. Eu acho que não é só eu como mulher, eu acho que são várias mulheres que também trabalham fora. Tem essa demanda grande, né? Eu tenho a Focus também, né? Eu tenho a Carol, eu tenho o Rodrigo, eu tenho casa. Hoje, só para você ter uma ideia, no final de semana vou falar para vocês. Também. Finais de semana eu tô trabalhando, às vezes, e dou suporte pro Rodrigo. Não tem nem hora para acabar também. Ah, vai até de madrugada. Vai até de madrugada. Eu lembro que quando a gente fez a Fox TV, né? Que todo mundo tirava um cadinho do tempo para poder ir lá. A gente às vezes chegava no evento assim, nossa, né? E realmente é puxada a rotina, né, de quem trabalha, né, com a saúde, é puxada também. Né? E às vezes a gente vê, isso acontece lá em casa também, às vezes eu falo, a gente nem, às vezes quer ficar mais vendo alguma coisa, comer alguma coisa rápida para poder já ver o horário, que aí, cara, eu já tenho que descansar, porque amanhã cedo já tem. Então, quer dizer, a rotina é realmente... Ela é puxada, né? Puxada. Mas a gente dá conta. No final, com certeza, a gente não é uma mulher maravilha, mas a gente dá conta de fazer as coisas. E tem que dar, né? Senão... As demandas, por exemplo, quando as pessoas te procuram, hoje em dia, tá? Agora a gente já saiu um pouquinho da história, agora a gente vai começar a atualizar, porque a gente vai chegar naquele assunto
né, bem bacana daqui a pouco. Então a gente já vai. As demandas de procura, que te procuram de atendimento. Tá, no Instagram, tá. Então, atualmente, quais demandas que as pessoas mais te procuram hoje em dia para o seu atendimento, por exemplo? Hoje em dia é a fisioterapia pélvica e o controle da dor, tá? Cada vez mais a minha agenda ela tá ficando mais voltada para a parte pélvica, né? Então... Você atende essa parte pélvica na Unimed e também lá no consultório? Não. É só no consultório, só particular, só no consultório, tá? Tá. A Unimed não. Lá tem mais de tudo, né? É uma visão mais ampla da fisioterapia. Da fisioterapia, né? A Unimed verticalizou os serviços e aí atende, né? Ele dá para o seu usuário, né, um serviço de qualidade. Então somos 6 fisioterapeutas lá que atende traumato, neuro, pediatria, respiratória, né? Essas regiões. A gente viu também nas suas redes sociais aqueles posts, agora eu vou entrar naquele assunto da saúde da mulher também, né? Você falou sobre especializações. O que você fez para começar a trabalhar? Você falou que você gostou do assunto e começou a, né, se inserir mais, se especializar mais. O que você fez para você estar hoje em dia querendo, né, e trabalhando com essa questão da saúde da mulher? Curso, primeira coisa. Começou com... Eu falo assim, a fisioterapia pélvica é como se fosse uma outra faculdade de fisioterapia. É algo totalmente diferente daquilo que eu faço no meu dia a dia, no meu trabalho pela manhã. A sensação que eu tenho, que eu precisei fazer uma outra formação, tá? Para poder me especializar nessa área. É totalmente diferente, é bem complexo, bem assim, particular, porque é muito, né? É complexo, é bem particular, é uma coisa que eu estou amando fazer, amando trabalhar. Tem um resultado gigante, a gente vê o resultado e é um resultado rápido. Às vezes o paciente de neuro faz lá 100, 300 sessões, fica um ano tratando. A pélvica não, ela é resolutiva, ela vai e resolve. Então eu gosto disso, eu sou de resultados, Gonai. E a gente está falando, o Rodrigo está falando que a gente tinha um off aqui, que foi isso também, né? Esse interesse das pessoas, das mulheres às vezes né, não gostar, não poderem falar com todo mundo e assim, ver em você uma pessoa para poder estar né, adquirindo conhecimento, podendo falar, se expressar bem, tá? Pode virar direto o Instagram, só sai, entra. A gente não vai sair para comercial não, que o papo tá muito bom. Não, acho que já reativou. Já voltou o Instagram? Já. Voltou. Não. Voltou? Tá. Então, quer dizer, eu acho que as mulheres precisam, o bom do profissional é isso, o profissional saber que ele tem ali a sua base para poder as pessoas virem até ele, para poder saber do assunto, se cuidar, tirar algumas dúvidas. Porque imagina quantas mulheres, quantas pessoas que às vezes não podem comentar com ninguém ou tem um pouco de restrição de falar no assunto e não saber onde vai. Entendeu? Quer dizer, tá igual quando a gente forma, tu fica desorientado. Então, quer dizer, agora não. Agora tem uma pessoa que pode fazer isso por elas. É porque é um assunto ainda que gera um certo constrangimento, talvez, para algumas mulheres, né? Para comentar, por exemplo, às vezes a pessoa tem um namorado, é casada, ela, durante a relação, né, marido e mulher, ou até mesmo com o namorado, relata a dor, ela sofre sozinha, ela não compartilha com o marido, com o esposo, com o namorado, enfim. Não compartilha essa dor. Com medo de qualquer reação adversa do marido. Exatamente. Ela acha que isso é normal, né? Durante a penetração, ter um incômodo, ter uma dor, ter uma queimação, ter uma ardência. E não é normal. Isso tem tratamento, né? Isso tem que ser avaliado por um especialista. E graças a Deus que hoje a fisioterapia pélvica ela está aí para ajudar as mulheres que têm alguma disfunção,
ou que querem melhorar também a questão da libido, mulheres menopausadas, mulheres que estão entrando no climatério. E, gente, a gente sabe que os hormônios, eles alteram o corpo da gente. Sim, com completamente, né? Ainda mais os das mulheres, né? Muito ainda mais, exatamente. Eu falo assim, e melhora a TPM também. A gente escuta também essas coisas, né? De falta de... como é que fala? De lubrificação, de um monte de coisa. Tem esses detalhes também. Tem esses detalhes e é muito Porque é muito chato, assim, para os dois, mas a mulher se sente muito mais culpada. E ela se sentindo mais culpada, ela vai se retraindo. Ela vai se culpando. E aí é um processo de culpa que ela vai pegando. Exatamente. E ela vai gerando também, emocionalmente, um bloqueio. E que aquilo ali, se ela não buscar ajuda... o homem que é muito envolvido, ele começa a culpar ela. E aí é mais um sentimento que ela tem que carregar. E ela não tem com quem falar. Não tem com quem falar. E aí eu tenho um amigo enfermeiro que a gente troca ideia direto, ele falou assim, a gente vê cada caso chegar lá pra gente lá, de mulheres que vão se deixando. E aí quando vai ver, ela tá com outro problema. Que ela podia ter solucionado lá atrás, quando era um simples de resolver, de um tratamento. E é mais comum, exatamente. E é mais comum do que a gente imagina, né? E hoje a fisioterapia pélvica, juntamente, né? A gente tem a fisioterapia pélvica, que ela pode trabalhar todas as questões das continências, as disfunções sexuais, né? Tanto para o homem, tanto para a mulher. Porque o homem também tem, gente, disfunções. Eu o homem acho tem que também é um assunto muito importante de você aprofundar e de colocar bastante conteúdo, que eu acho que a mulherada é bem carente desse tipo de informação. Eu acho bem legal. Sim, e tem homens também... Eu nunca vi na internet. Não. Falar. É mesmo. Chamou muita atenção. Chamou. Quando ela fez isso, cara, eu falei, cara, que assunto. Esse assunto... A gente vai voltar um pouquinho... É intervalo? Não, a gente vai voltar um pouquinho. Voltamos agora. A gente vai voltar um pouquinho. Que a gente... Eu sempre falo com alguns convidados aqui, geralmente são da área de saúde, que a gente teve acho que pode-se dizer, um pré e um pós conceito na área da saúde. Eu falo que foi a pandemia. Pandemia, antigamente, né? Quer dizer, antigamente não, antes da pandemia era uma coisa. Depois da pandemia, as pessoas começaram a se preocupar muito mais com essa questão da saúde, né? Então eu coloquei uma pergunta que até você colocou lá num dos posts, né? Que a pandemia ela gravou muito tratamento de várias doenças, né? Qual ou quais você gostaria de citar aqui para os nossos espectadores e ouvintes? Olha... Tem uma específica? Dentro da pélvica que você está falando? Não. Geral, da fisioterapia. Tá? Você viu mais acontecer? O que eu vi dentro da fisioterapia nesse momento do Covid, da pandemia, foi a questão das complicações respiratórias. Tá? Você teve que fazer isso? Sim. A gente teve uma demanda gigante, enorme com relação de pacientes pós-Covid. E com pós-Covid não só respiratória, eles também estavam chegando pra gente com muita mialgia, dor muscular, né? Aquela sensação, gente, eu faço um pouco de exercício e já tô prostrada, já tô cansada. Então... Capacidade torácica de respiração, essas coisas foram todas afetadas? Todas afetadas. Dores articulares, você falou sequelas. Aí, tiveram muitas? Articulares, sim, teve sim. Mas a parte respiratória, Gonai, foi o que mais que a gente conseguiu perceber assim na clínica, assim. Você também viu que depois da pandemia você teve essa mesma observação que eu tive? As pessoas começaram a se preocupar muito mais em se cuidar? Eu acho que sim, né? Eu acho que as pessoas têm medo de morrer. Eu acho que a gente se cuida. Quando o bicho pegou... Né? Eu acho que não é uma só questão de shape. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm a consciência da qualidade de vida, que aquilo vai trazer qualidade de vida. Eu falo assim, a atividade física é você ter uma reserva de saúde, né? Então, e a gente tem que ter uma reserva de saúde. A gente tem que envelhecer com qualidade.
E em todos os aspectos, inclusive na parte pélvica também. Imagina, você quer chegar com 60 anos de idade. Não levantando uma cadeira, por exemplo? Ou você ter que precisar usar absorvente diário todos os dias. Entende? Então a gente tem que ter consciência que a atividade física ela é essencial tanto para o corpo, tanto para o assoalho pélvico. Eu gosto muito da palavra, que é o que eu tenho, assim, um conceito que eu levo para academia, eu e o meu sócio Hudson lá, né, que é a longevidade. Acho que a longevidade com qualidade ela é essencial no ser humano. E hoje em dia nós temos pessoas envelhecendo melhores, né, elas têm mais tempo de vida e elas envelhecem bem, né. Inclusive eu vejo alunos lá na academia que tem seus 60, que tem seus 70, que tem 80, com mobilidade, força, resistência, condicionamento físico, que muitas pessoas às vezes de 30 não tem. Né? Por quê? São pessoas que decidiram, né, falaram assim, não, a minha escolha foi essa. É me cuidar, é me tratar, ver meus problemas, ver minhas limitações e vencê-los. Né? É ir para a academia, ser ratinho de academia, estar ali para treinar, para fazer determinados exercícios. Né? Então, quer dizer, essa preocupação já tinha, mas acho que com a pandemia isso aumentou muito. Né? Porque muitas pessoas, a primeira coisa que teve quando teve a pandemia, por exemplo, foi quem tem uma deficiência, né, na saúde vai vir a falecer. Aí que eu falo que o bicho pegou para o pessoal poder acordar e falar, opa, aí, né, vitaminas, minerais. Antigamente todo mundo tinha medo de tomar um polivitamínico, tinha medo de tomar um ômega, né? Gente, é impressionante como que, não é da minha área não, mas eu gosto, sou curiosa, eu gosto de estudar. Mas como que é interessante os suplementos, inclusive para idosos. Hoje em dia a gente sabe a creatinina, por exemplo. Creatina. A creatina, ela tem um papel tão importante, não tô falando na questão de força, não, exatamente. A gente tem, né, os nossos nervos, ele tem uma capinha de proteção, que é a bainha de mielina. E ela tem um papel, uma função de proteger esses pacientes. Então, o paciente tem diabetes, normalmente eles têm neuropatia periférica. E o que seria a neuropatia periférica? É a lesão dos neurônios periféricos, né, dos nervos periféricos. E ela entra para quê? Para poder proteger. Então, até idosos hoje em dia, idosos estão utilizando suplementos para se beneficiarem, para ter mais qualidade de vida, para poder ter uma saúde, uma longevidade muito maior. E eu tenho um pacientezinho, sem brincadeira, tem 80 e poucos anos. Ele malha 3 vezes por semana. Não, isso ele malha 3 vezes por semana. As pessoas mais idosas agora, elas se conscientizaram que elas precisam sair da zona de conforto. Poucas são aquelas que, não, tô velho mesmo. Não, e cada um com a sua particularidade. De repente a pessoa é diabética, ela não pode com glúten, a gente tem suplemento para qualquer tipo de intolerância. Intolerância à lactose, Tudo. Ele tá munido do que ele precisa hoje para poder preservar esse assunto que o Juliano tá falando. Cara, hoje em dia a gama de suplementos aumentou, né, consideravelmente para todos os públicos. Todos. É vegano, é quem não pode comer, quem não gosta de comer carne e tal, tem um estilo, né, diferente. Então, quer dizer, todos os públicos podem ter os benefícios dos suplementos. Né? Então, é isso que é o bacana. Eu acho que... E a gente corre pro Gil, né? O Gil, traz aqui pra mim um whey assim, isolado, por favor. Você entrega aqui na Unimed? Ele, vou levar aí, rapidinho. É isso aí. Ai, ele é muito... Eu acho que o pessoal também, o público masculino, ele deve estar em dúvida também se esse tratamento que você faz feminino pode ser feito no masculino e quais os problemas que podem ocorrer se não fizer esse tratamento. Se também pode ter incontinência, se também quais problemas podem ocorrer? Assim, os homens são diferentes das mulheres, né? A gente pode gerar incontinência. Os homens por si só eles já são continentes.
Mas eles podem, por exemplo, paciente que teve um CA de próstata, por exemplo, e aí tem que passar por uma cirurgia. Eles passam a ficar incontinentes a partir dessa cirurgia, né? Entra aí, é onde entra a fisioterapia pélvica, para a gente tentar trabalhar essa musculatura, e aí a gente entra com um aparelho, aí a gente entra com exercícios específicos, né? Muitos dos casos tem melhoria? Tem melhoria. Total? Dependendo do grau, tá? Tem que ser avaliado, cada caso tem que ser avaliado de forma isolada, né? O paciente, depende do caso de cada um. Mas pacientes, às vezes, que tem uma ejaculação retrógrada, né? Tem tratamento. Ou tem uma ejaculação rápida, tem tratamento. Então a saúde pélvica... Mudou. Antigamente a gente falava precoce, hoje em dia a gente já usa rápida. E mudou uma questão, tá? Se vocês não sabem, a literatura mudou. Antigamente era considerado uma ejaculação rápida até 60 segundos. A saúde pélvica, então, que você fala, para os dois são importantes. Então todos, tanto homem como mulheres, têm benefício com ela. Tem benefícios. E se por acaso o que acontece é um assunto que às vezes pode incomodar o homem, ele pode falar assim, poxa, a Kátia falou que, né, gente, até 2 minutos já é considerado a ejaculação rápida, precoce. Será que isso de certa forma incomoda o parceiro ou a parceira? Né? A gente sabe que a mulher pode demorar até 10 minutos para ter um orgasmo, né? E aí, se ele teve até 2 minutos, calma aí, eu não tô conseguindo então... satisfazer. Eu não tô conseguindo dar prazer pra minha parceira. E aí, o que eu faço? Tem tratamento, gente. Não precisa sofrer sozinho. Existe tratamento. Mesmo incômodo, né, da mulher também às vezes comentar, às vezes um homem não quer comentar, né? E vai às vezes, sofrendo sozinho com aquilo. E assim, com o profissional, ele já vai direcionar um assunto e realmente ele já vai direcionar um tratamento, né? Exatamente. E tem muitos casos assim. Tem pacientes homens que chegam no consultório e falam assim, doutora, eu não tenho prazer com a minha esposa, mas eu tenho penetração com ela, mas eu não tenho prazer, mas eu tenho, mas eu sinto prazer, por exemplo, de por exemplo, fazer... Pode abrir, pode falar, abrir, pode, gente. lógico. Não tem nem horário. Não tem problema não, pode ir. De às vezes, mas eu tenho na maçã, ou fazer sexo na maçã, ou na parede. Então a gente não trata esse transtorno, tá? Também já é mais a gente não quer saber com quem o parceiro ele está tendo relação. A gente vai na queixa do paciente. Então isso aí já é uma questão social, aí é problema dele, e aí a gente não interfere com quem. A gente interfere o seguinte, tá, fulano, mas como que é? Quanto tempo que dura? O que está acontecendo? Você vai para os efeitos a gente mais vai fisiológicos, nos né? efeitos fisiológicos. Agora, sociais, com quem faz, se é com o amante, se é com o namorado, se é com a esposa, ou se é com qualquer outra situação ou objeto, aí é uma questão que aí ele tem que ir com o terapeuta, é psicólogo que vai tratar. Essa parte é muito importante, porque eu acho que o homem, ele reclama mais, né, da parceira. E a mulher sofre mais quieta. E a mulher sofre mais quieta e a mulher, ela se sente um depósito. Exatamente. Que eu acho muito errado, assim. Porque tem que Mas procurar hoje tratamento em dia, de Gil, casal. Assim, tem que escutar, os dois têm que escutar que o problema é dos dois. O problema não é de um nem de outro. Mas isso é muito bacana quando o parceiro... Exatamente. Mas isso é muito bacana quando o parceiro ou a parceira, né, tem uma consciência ou dá um suporte, um apoio para aquela parceira, né? Mas é difícil, é muito difícil. Mas eu tenho visto casos na região que a gente vê, a gente frequenta todos os lugares. Então, assim,
você está não dizendo nada. Que assim, faz o tratamento de casal ali, com o psicólogo e tal, e de repente o psicólogo vira para, né, uma conversa com cada um, fala assim com ela: olha, individual. A sua imagem com o seu marido é você ter ele como um pai. Então assim, você não tem um relacionamento com ele. E aí quando vai falar com o cara, assim, ela não tem atração por mim. Toda vez que eu procuro ela é uma dor de cabeça, alguma coisa. Então assim, fica é uma coisa ali não se conseguiu chegar num denominador. Mas com o tratamento, né, que eu acho... Mas sabe o que pode acontecer nessa situação também? Eu acredito. Possa estar acontecendo com essa mulher, a criação que ela teve. A criação, a questão da religiosidade. Exato. Aí tá? A gente vai puxar, aí quando vai ver, a criação dela sempre foi de ser segura, de mãe segurar. Exato, então, de brecar, você vai pegar lá atrás no histórico para poder desvendar o que está acontecendo no presente. E aí você começa a entender um pouco da situação. Sim. Ou um pai separou da mãe numa época que todo era conservador e aí espelhou isso. Então jogou isso aqui para frente aqui. Então, você acha que o psicológico da pessoa interfere no tratamento? Ou você consegue, né, conciliar? Às vezes o tratamento ali ajuda mais ainda no psicológico. Como é que é essa troca aí? Interfere totalmente. Porque para você procurar um tratamento, você tem que se despir, né? Assim, você tem que falar: eu tenho um problema. Por exemplo, deixa eu explicar para vocês entenderem os tipos de disfunções que pode existir no caso da mulher, para vocês entenderem. A gente tem o vaginismo. Não sei se vocês já ouviram falar na questão do vaginismo. O vaginismo é quando a mulher ela tem uma contração involuntária da musculatura, glúteo, do assoalho pélvico. E essa musculatura ela faz o quê? Um travamento. Ou seja, ela não consegue absolutamente nada de penetração. Então, gera o quê? Dor. Ela não consegue. E a gente tem a dispareunia, que já é paciente que tem mulheres que sentem dor, às vezes, durante a relação sexual. E ela acha que aquilo é normal. Ah, não, porque meu útero é invertido, que tem muito isso, né? Ah, não, porque meu útero, a médica falou que meu útero é muito baixo, meu útero é invertido, por isso que eu sinto dor. Não. Nem sempre. Não é isso. A gente pode ser uma questão de ponto gatilho nessa região. Então a gente faz a palpação para ver se tem que ponto gatilho. É um músculo, é um grupo muscular pequenininho. É diferente de um trapézio, diferente de um quadríceps. Mas que também trava, que mas tem que seus também problemas, trava. tem suas limitações. Gente, se a gente trava aqui, a gente vai travar embaixo. É natural. A Igual gente quando não é uma máquina. Uma hérnia cervical que trava o braço, formiga a gente mão. tensiona, se a gente tem algum problema, tem essas né? Porque o homem né? é diferente, né? O homem é diferente. Se tiver problema, gente, rapidinho vai. A mulher não, ela tem que pensar o que tem que fazer, o que vai fazer. Tem louça pra lavar. Ixi, nossa, amanhã eu tenho que... Gente, eu tenho paciente tal hora. Eu falo que pra tudo dar certo num casal, pra acontecer, a lua ela tem que estar toda certa, no lugar certo, os filhos dormindo. Exato. Não ter carregado briga na semana... E aí a coisa acontece. E não pode estar, tá tudo bem. E nem pode estar bicudo um com o outro, senão não vai rolar. Exatamente. Entendeu? Então, tem mulheres que acham que isso é normal. Então, eu quero muito poder nas minhas redes sociais, cada dia mais, trazer informações que sejam relevantes. É um tema bem legal. Para entender que muitos se identificam e falam: opa, eu tenho isso aí que a Kátia falou. E elas comentam comigo. E tem tratamento, eu posso, elas comentam comigo. Assim, eu achava que isso fosse normal. Gente, não é normal, a gente tem que ser feliz. Mulherada, a gente tem que ser feliz. Vamos lá? Ó, a gente vai sair para um rápido intervalo, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Lembrando nossas redes sociais, o YouTube tá gravando aqui daqui a pouquinho. Final de semana eu já edito, já jogo lá no YouTube, Papo Fit na Web. No Instagram tá ao vivo, Papo Fit na Web. E no Facebook também ao vivo, Papo Fit, se não achar Papo Fit na Web. Estamos aqui com a Kátia Alves. Daqui a pouquinho a gente volta, tem mais assunto bacana aí pra vocês. Valeu, estamos de volta, né? Vamos embora, que o papo tá maneiro aqui em off. Então, eu vou voltar no assunto que eu gostei muito
foi quando você falou de, né, nesse caso, né, vou especificar mais mulheres, pode ser também homens, né, mas vamos colocar mais mulheres, quando elas treinam, que acontece aquele negócio da micção, né, queria que você explicasse um pouquinho mais esse treinamento para assoalho pélvico, do assoalho pélvico, o que melhora para as pessoas que treinam, as pessoas que malham, elas ficam mais vulneráveis ou menos vulneráveis, elas conseguem, igual você falou, colocar os dois juntos num treinamento, por exemplo, que é bom que, pô, já que eu estou treinando isso, eu vou treinar aquilo. Como é que você trabalha com isso lá? Como é que você fala isso para as pessoas? Bom, primeiro, se a gente faz atividade física para o corpo, a gente tem que fazer atividade física para o assoalho pélvico. Primeira coisa. E a gente tem que ter essa consciência de que é tão importante quanto se malha o corpo, né? Até para a gente poder prevenir doenças futuras, patologias futuras, né? Incontinências urinárias por esforço, incontinência urinária mista, incontinência urinária incontinência urinária... Esse negócio da incontinência que você está falando, que até eu falei aqui, a pessoa que treina assim, pesado, por exemplo. Sim, ela lembrei, lembrei. Ele tem isso mais do que... na verdade, assim, as mulheres que fazem, né, por exemplo, atividades físicas de impacto, elas tendem a ter um assoalho físico, um assoalho pélvico mais debilitado. Por quê? Você tem uma carga axial, né, nessa região. Às vezes você faz um pulo, você sobe... não sei o nome das caixas lá, mas enfim, são exercícios que impactam e geram uma sobrecarga por conta da linha de gravidade. Então, gente, o nosso assoalho pélvico, a musculatura, como eu falei, não é um grupo muscular enorme. Então, se você tá com o assoalho pélvico ali, sendo bombardeado o tempo todo, e carga em cima, força do abdômen naquela região, certamente você vai gerar alguma incontinência. Será que o agachamento, certamente. Ou incontinência, normalmente por esforço. O agachamento, o afundo, essas coisas, será que trabalham essa região involuntariamente ali, cara? Será que já tem uma sobrecarga? Às vezes as musculaturas internas da pessoa que está fazendo isso a gente não é tão bem na parte mais musculação, muscular. Né? Então, às vezes a pessoa que, né, pelo que a Catinha está falando aqui, às vezes as pessoas que treinam, elas não têm tanta consciência nesses músculos internos. Não é ele fica em segundo plano, né? Fica em segundo plano. Então, às vezes é uma coisa que às vezes a pessoa acontece, mas ela não percebe. Até o ponto que pode ficar, né? E muitas quantidade vezes, ser maior, né? Nós mulheres, né? A gente não tem a percepção do que é a musculatura pélvica. Muitas mulheres não sabem contrair de forma correta o assoalho pélvico. Então, se elas não sabem contrair, como que elas vão ter a consciência de, no momento de estar fazendo atividade física, que ela tem que contrair aquela musculatura e não abdômen, e não glúteo, entende? Então, o grupo é diferente, o grupo muscular é diferente. Aquelas contrações que a mulher tem, até durante o ato sexual, aquilo pode ser chamado também de um exercício pélvico? Sim, aquela contração que ela pode ser voluntária ou involuntária, não. Voluntária. Na verdade, a mulher, quando a gente ensina o pompoarismo para a mulher, ensina a fazer atividade física, é justamente para ela, durante mesmo o ato, a penetração, ela trabalhar o próprio assoalho pélvico. E outra coisa, isso vai gerar mais prazer para o parceiro. Isso. Né? E vai contrair, vai fazer mais força, vai ter mais sangue naquele momento daquela região, vai lubrificar mais aquela região e vai ter assim um resultado espetacular. Espetacular. E não é só questão sexual, eu tô falando questão de saúde também. Né? Vai melhorar a questão da TPM, vai melhorar a questão das mulheres que têm um climatério, que já tem uma loucura de alteração hormonal.
Então, não é só uma questão quando fala, pompoarismo é só relacionado a sexo. Não, não é. Tem a questão da saúde também. A longevidade, quando eu volto naquele assunto da longevidade, a longevidade sexual, por exemplo, das mulheres, principalmente. Também gosto de falar dos homens, porque os homens também precisam. Então não é uma coisa que eu gosto de... só não. Todos os dois precisam. Ela aumenta com esse treinamento? Lógico. Melhora. Gente, é vida. E aumenta a longevidade, né? Pra ela em si, não vamos nem pensar no parceiro. Vamos pensar aí, vamos ser egoístas, né, Rayane? Vamos ser egoístas nesse momento. É pra ela se sentir bem com ela mesma. Melhora a autoestima, melhora a lubrificação, melhora a circulação sanguínea, melhora a questão da TPM, melhora até o orgasmo também para ela. Não é somente por uma questão do parceiro, é melhor benefícios próprios que gera para ela. Estou de acordo, e eu acho que chegou a hora das mulheres ter essa parte de procurar mais prazer para elas, até porque isso ficou muito dominante para o homem. Então... É porque eu acho que foi uma questão tão tabulada que só homem podia ter prazer. A submissão da mulher para o homem ficou muito tempo, e eu acredito que isso mudou agora, e vocês estão ganhando cada vez mais espaço e sendo ouvidas. E, enfim, eu acho que estudar mais tudo que dê prazer a vocês, o que faça melhor a vocês, é relevante. E é bacana também, hoje o homem tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Eu acho que os homens também estão tendo mais consciência com relação a isso. Eles estão tendo um olhar diferenciado também para sua parceira. Entende? E é muito bacana quando a mulher ela percebe que, poxa, eu posso melhorar a minha vida sexual com meu marido, estou casada há 20 anos. E a conversa está muito mais aberta hoje. Hoje está muito mais aberto. Embora ainda exista a questão do tabu, que as mulheres foram criadas desde pequenas que não podiam nem falar de sexo perto delas, né? E que sexo era uma questão errada, ele só pode casar depois do casamento, dependendo da igreja, nossa, Deus me livre, não pode, né? E, enfim. Mas hoje em dia a gente está conseguindo realmente modificar essa história até para as mulheres se permitirem ser felizes. Eu falo assim, de verdade. É porque tem coisa que não dá pra falar agora, gente, mas eu vou tentar. Pra galera. Os homens têm um alto prazer. Vocês conseguem se dar um alto prazer. Mas já parou pra analisar? Eu pergunto pras minhas pacientes, sem brincadeira, todas as minhas pacientes eu pergunto, vocês conseguem? Vocês sozinha? Não. Eu falei, como assim? Eu acho que tem muito mais adeptas hoje. Eu também tinha conhecimento corporal próprio, né, cara? A gente não tem que ter prazer, às vezes, só com parceiro. Às vezes você tem que ter um momento você com você também, você mesma, sozinha. Você se descobrir. Isso é importante, tá tudo bem. Não, é errado, eu tenho vergonha, Deus me livre se meu marido entrar aqui e no quarto. Não, a gente tem que se permitir ser feliz. A gente tem que se permitir também sentir prazer. E pra galera, pode esperar só o parceiro. O bacana aqui, depois eu tenho até uma pergunta boa pra gente poder generalizar essa fisioterapia pélvica, mas eu vi vocês comentando aqui quando a gente estava no intervalo, pra galera que tá ficando até o final, né, ou que entrou há pouco tempo, que tá no final da live, você consegue dar umas dicas para quem tá na live sobre essa questão do pompoarismo? Consigo. Fala aí, galera. Pra quem quer saber um pouquinho. É uma técnica milenar, né, Renatão? Então, assim, e é uma técnica que foi passada de mãe para filho. Olha que interessante, para filha. É muito interessante. Sabemos, gente, que tem algumas contraindicações, né? Não é aquilo que eu comentei. Não é toda mulher. Tem que ser avaliado. A gente não pode fazer o exercício de forma aleatória, né? Da mesma forma que a gente vai para musculação e a gente tem lá a quantidade de repetições, a gente tem uma carga, é a mesma coisa com o pompoarismo. Então, o que eu posso hoje dar de dicas para quem já quer começar hoje ou agora? Então, a mulherada procurar a cartinha depois aí, também para saber mais, né? Então, a mulherada que estiver aí, ó, do outro lado, do jeito que estiver sentadinha, primeira coisa, procurar uma posição mais confortável. Normalmente,
deitada e sentada, porque em pé vai ter mais dificuldade por conta da gravidade, então para quem está iniciando vai ter uma dificuldade maior. Agora quem já está fazendo pompoarismo há mais tempo pode ir andando, que já está praticando pompoarismo em pé, tá? Já tem um controle, então, né? eu sugiro, para quem vai começar, para não se sentir frustrada também, falar, poxa, não estou conseguindo, né, contrair. Primeira coisa, mulherada que não costuma se tocar, passa a se tocar. Não precisa ter vergonha. Coloca a mão lá na pepeca mesmo. E vamos lá, não precisa contrair nesse momento. Coloca a mão, tenha consciência do seu corpo, tenha consciência da temperatura e se permita também. Então, uma dica para você iniciar o pompoarismo seria uma repetição de 10 vezes, contrai 3 segundos. Imagina, eu gosto sempre de falar isso com a minha paciente, imagina que você está com muita vontade de fazer xixi. E tem que segurar. Né? E não tem banheiro perto. Tem que segurar. Não tem banheiro perto. Gente, segura o xixi. Não tem. Ou você vai fazer xixi nas calças, ou você vai ter que segurar o xixi. Então, a dica é, então vamos lá, ó. Imagina que você tá com muita vontade de fazer xixi, não tem banheiro perto, ou aquela situação que às vezes tá dentro do ônibus, sabe? Eu já viajei muito dentro do ônibus, aquele banheiro podrão, né? você fala assim, misericórdia, não dá pra entrar não. Não vou. Eu não consigo ir, eu não consigo ir. A Não gente dá. tem que segurar, entendeu? Mas Então, ó, contrai, segura bem forte, segura, conta 1, 2, 3 e relaxa. Uma dica, tem que trabalhar a respiração. Se você não trabalhar a respiração, você vai contrair abdômen, vai contrair glúteo, vai gerar uma pressão intra-abdominal e isso não vai ser legal para o solo pélvico. Então, a dica principal é a respiração. Então, você pode repetir 10 vezes, tá? Vamos começar com 3 segundinhos, depois a gente aumenta para 5 segundos. E aí, a gente vai aumentando gradativamente. O assunto é longo, porque a gente também tem os cones vaginais, né? Para as mulheres que também tem que ser avaliado, porque mulheres que têm, por exemplo, prolapso, né? Prolapso de bexiga ou prolapso de útero, que nada mais é do que quando aquela musculatura que deveriam estar fixada lá em cima, por uma hipotonia da musculatura, elas descem. Então, essas mulheres não podem usar o cone vaginal, que são vários, tem vários pezinhos. Eu ia trazer aqui, mas eu esqueci, que eu queria mostrar para o Mas você vai estar de vez em quando colocando nas redes sociais também, né? Tô colocando nas redes, mas eu acho que a gente tem que começar ontem a trabalhar, fazer atividade. É um serviço de conscientização também, Kátia, né? E os benefícios, além desse controle próprio, o que tem de benefício para o corpo fazendo esse tipo de tratamento, né? Tratamento não, né? Um processo, uma fisioterapia é uma atividade física. O pompoarismo nada mais é do que uma atividade física para o assoalho pélvico, para as musculaturas perineal, tá? Melhora a questão da TPM, melhora a questão pessoas que têm... Tem algumas mulheres tá passando exercício, me preparando para ir para a guerra. Não, isso aqui é uma fisioterapia local, isso aqui é um estimulante aí também. Não, isso é para melhorar a qualidade de vida como um todo, né? E aí você melhora a questão da TPM, melhora a questão de pessoas que têm um fluxo sanguíneo muito grande, melhora a menstruação, o fluxo sanguíneo. Então você vai trabalhar aquela musculatura de forma efetiva e... Pra quem já está no climatério, por exemplo, menopausa, excelente, porque vai fazer o quê? Você vai conseguir lubrificar aquela região, né? Então, quando a gente tem essas alterações hormonais, o que vai acontecer? A gente tem uma queda de estrogênio gigante. Muita coisa acontece, né? Bagunça o corpo, né? E essa seria uma forma da gente conseguir arrumar um pouco, né? Essa questão também. A gente tem um hormônio que se chama relaxina. E aí, dependendo do hormônio, como tiver no climatério, nas menopausadas, o que vai acontecer? Ela vai gerando uma frouxidão, sabe? Vai aumentando tem as alterações dos hormônios e vai gerando uma frouxidão mesmo do assoalho pélvico. Então, por isso que entra com exercícios de pompoarismo, de fortalecimento,
para trazer qualidade de vida. Então, eu não tô falando absolutamente nada relacionado a sexual. Estou falando exatamente qualidade de vida para o paciente. Consequentemente. Né? Consequentemente, lógico, né? Vai melhorar a vida dela com o parceiro, com a parceira, né? Então... Gente, que é muito legal esse assunto de hoje. Eu nem imaginei cair nele. E assim, eu tô feliz porque a mulherada vai curtir isso e nosso público maior é mulher. E eu queria te dar um presente do programa. É o mínimo que eu posso te dar. Eu queria te dar muito mais pela aula que você deu pra gente hoje sobre isso. Olha, o pessoal tá feliz em casa, com certeza. Eu tava precisando. Obrigada, menino. Fico curioso. Ai, que delícia. Meninos, vocês são muito queridos, mas eu também tenho um presente pra vocês. Eu também tenho. Tá achando que é só você? Esse presentão aqui é maneiro, gente, bom demais. Rodrigo, pega pra mim, Rodrigão. Eu não sei, né? Eu sei que o Renato não curte muito, mas eu acho que a Rayane vai poder aproveitar. Vai aproveitar, obrigado. Eu comprei o Merlot porque eu gosto de Merlot, acho que é uma fruta mais leve. Então, olha, eu venho ganhar um presentinho. Eu não sei se eu toma vinho. Gil, você toma vinho ou não? Então, eu não bebo. Mas vinhozinho de vez em quando, um copinho, 2 antes de dormir ali. Dá pra ir. É bom. E até um encontrinho de final de semana, pra dar uma relaxada. Catinha, você falou esse negócio da atividade sexual feminina e tal. Cara, com certeza deve ter aparecido alguma história aí engraçada e marcante pra você. Fale-nos uma história, não, né, só a carreira, uma coisa engraçada, uma coisa que te marcou na sua carreira. Pode ser mais atual, como pode ser antiga também. Pode pensar com calma. Essa pergunta eu sempre gosto de fazer, porque até stand-up de comédia eu quero fazer, porque a minha carreira teve muito. Soltou na sua frente alguma coisa? Não, tem. Tem muito, tem sempre muita coisa. Mas isso tem muitos anos, essa situação que aconteceu, que eu fiquei constrangida, que se fosse hoje eu não ficaria, né? Mas eu estava atendendo um paciente, na época eu fazia estágio ainda, olha pra você ver, né? Eu tava fazendo estágio. E sei lá, né, a gente tem, quando eu falo assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, quando a gente atende paciente homens, né, ainda mais nessa parte pélvica. Eu não costumo atender com cabelo solto, eu não costumo atender com decote, eu não costumo atender de sandália, eu não deixo ver a minha mão, porque a gente sabe que o cabelo, que às vezes sem querer, o balançar do cabelo pode já ser um chamariz. Então a gente tem esse cuidado com o atendimento masculino, né? Então é com touca, é com luva, é com o jaleco tá lá em cima. E essa situação foi tão curiosa, mas não foi da pélvica. Eu só puxei isso porque eu lembrei disso agora, porque foi uma situação assim. Eu estava atendendo o paciente e simplesmente o paciente ficou meio estranho na maca, eu senti um certo volume. Eu já chamei a minha coordenadora, só tem uma coisa errada com aquele cara ali. Aí ela, porque você é bonita. Aí ela, não, Kátia, mas não tava decote não, jaleco e tudo mais. Não, mas é porque você é bonita, não sei o quê. Outra situação, um paciente que foi levantado da maca e simplesmente soltou um flatozinho, entendeu? Mas, e aí rajou. E isso foi uma coisa extremamente, pra mim, engraçado, mas pro paciente foi constrangedor, né? Na hora falar. Foi constrangedor. E puxando isso, que é muito comum, não sei se vocês já ouviram falar em flatos vaginais. Costuma algumas mulheres ter. Então, às vezes esse cara já tinha alguma... Mulheres, presta atenção. Se você tem flatos vaginais, já é um indício de que você precisa urgente fazer a atividade física para o solo pélvico. Não, e as pessoas que hoje nos escutaram e vão nos escutar depois, mais na frente, isso vai ficar gravado, vai ficar coisa, vão começar a conscientizar, vão começar, eu tenho, não tenho, já deixa sei quem tem. Deixa eu me analisar mais. Entendeu? Deixa eu me analisar. Já vai ter essa consciência maior. Vou trocar uma ideia com a minha amiga, se com ela acontece a mesma coisa. E é isso que é o bacana do programa que a gente faz. Cada assunto que a gente traz aqui é para as pessoas se conscientizarem, se cuidar mais,
a prestar atenção em alguns, né? E aprofundando, igual foi com você hoje, que foi interessante. E ver que tem profissionais na região de muita qualidade. Né? Catinha, a gente vai finalizando devagarzinho o programa, tá? E a gente queria saber seus objetivos ainda pessoais e depois os agradecimentos. Você quer passar aí pro pessoal? A gente tem pergunta de ouvinte hoje? Ou tem alguma coisa, Rani? Não, o pessoal estava querendo era dica de como fazer. Eu já tenho. Agora é só pago, hein, galera? Agora é só pago. Gente, se ficou alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo aqui rapidinho, que às vezes eu fui rápido, eu expliquei de forma... Não, foi ótimo. Porque eu não trouxe... Deu totalmente. Agora tem que soltar um cascalho aí, galera. Né? Eu não trouxe a vulva para mostrar realmente. Que agora tem que ser pago, agora, né? Depois, agora já deu a diquinha, mas agora tem que... Né? Objetivos pessoais ainda que você tem com a carreira. Focar ainda mais nessa área. O meu objetivo de verdade é ser reconhecida, né? Que as pessoas me reconheçam como uma profissional da fisioterapia pélvica, né? Que trabalhe com a fisioterapia pélvica na região. E em Leopoldina, né? Tantas mulheres. E o que eu faço, gente, tudo que eu faço, na verdade, é para dar aquilo que minha família merece, sabe? E eu trabalho por isso, eu estudo por isso, eu faço o que eu faço nos planejamentos, às vezes fico sem almoçar, sexta e sábado eu vou ficar longe da minha filha, vou ficar longe do meu marido, tudo pra gente correr atrás dos nossos sonhos, né? Pra gente poder dar aquilo que eles merecem. E ajudar pessoas também, que é o importante da nossa profissão. Exato, né? Não, sem contar aquilo que eu comentei assim, que eu conversei com vocês. Poder realmente desmistificar, né, tirar esse tabu de que mulher não pode ser feliz, né? E que elas possam procurar sem medo, sem vergonha, sem constrangimento, né? Sem receio de que aquilo vai sair do consultório. Não, é algo que é muito sério. Então, o que se conversa, se fica ali. Né? Existe uma ética profissional. Claro. E isso é muito sério. Então, mulherada pode ficar tranquila que existe essa ética profissional e eu tenho essa ética e vamos buscar tratamento. Se alguém precisar, ou que seja na questão da disfunção sexual, ou seja uma disfunção urinária, né? Tem tratamento, tem solução, tem pessoas que vocês podem conversar. Sim. Né? Kátia, nossa conversa hoje foi muito boa, foi muito clara. Não fique preocupada que acho que ficou tudo bem explicado. Muito legal. E agora é a parte que você pode deixar um recado para quem está ouvindo a gente, para quem te segue e que ainda não te conhece, né? De novo, a gente quer frisar como você atende, essas coisas todas. E inclusive essa parte que você está especializando. Faça o seu convite, fala onde você atende, as redes sociais, se tem algum projeto para poder criar mais algum canal digital aí que possa estar você colocando esses módulos e a pessoa te acompanhando ali. Eu tenho certeza que depois disso aqui várias pessoas, várias mulheres, elas vão ficar atentas a isso. Então, eu queria te agradecer também pela presença. Eu imaginei que seria legal, mas não imaginei que seria tanto. Quando a gente gosta, o tempo passa voando, né? Então, assim, foi numa pegada extremamente, sabe, batida. Então, eu fico muito feliz. Até se puder voltar uma outra hora para a gente conversar sobre assim, mais coisas em relação à mulher. Exatamente. Realmente. Até poder tem falar. Muitas dicas, então, fique à vontade agora para poder falar com o pessoal. Ai, gente, eu só tenho realmente a agradecer. Eu queria agradecer, assim, o Gonai, eu conheço o Gonai desde quando a gente veio para Leopoldina. Ele foi uma das primeiras pessoas que acolheu, né, Rodrigo, que nos acolheu aqui em Leopoldina. E, cara, eu gosto dele de graça. Não é porque ele tá aqui do meu lado. Esse menino tem isso aqui é brincadeira. Gigante, isso tem um coração puro. Gigante. E sou muito grata, viu, por todo o carinho, né, pela amizade, né, que a gente tem durante todos esses anos. Isso, amizade. Mesmo às vezes longe, né, cara? Mesmo às vezes longe. Vocês me apoiaram muito na minha volta também, eu lembro.
Coisa que a gente não esquece, não. E eu quero agradecer também, Gil, pelo convite, né? A Rayane, que tá ali atrás, tá, gente? A Rayane é a diretora do programa, se vocês não sabem, tá? Então eu já vou falar já que é ela que tá por trás das câmeras, ela que entra em contato com a gente, é super gentil. E obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. O Gil é uma pessoa que conheço há pouco tempo, né, Gil? Mas tem um coração gigante também. Todo mundo fala que é um menino grande e que tem um menino grande e que a gente aprendeu assim, conhecer um pouco mais e fico feliz de coração, tá? Por vocês me acolherem e serem tão receptivos comigo. A honra foi toda nossa, tá? E eu quero agradecer a Deus, primeiramente, porque sem Ele nada faria sentido na minha vida. A minha família, que é o meu porto seguro, e a minha filha, meu marido, minha mãe, meu pai, as minhas irmãs. Você tem viajado, tem visitado lá? Os seus pais estão no Espírito Santo? São 600 quilômetros daqui, né? Quantos? 600. 600? 600. Pertinho na Já é Bahia lá, então. Já é, praticamente sul da Bahia. Quer ver? Eunápolis, 1.100. Nossa, metade do caminho. Metade do caminho. Pedro Canário, que é estranho. É ali. Por ali. E eles estão lá, tenho certeza que estão me assistindo. A minha mãe, ela sempre é aquela pessoa que torce, né? Tá ali junto, torce. Vai lá, filha, tô torcendo por você, você vai arrasar. Ela é desse jeito, né? Tá linda. E amo vocês. Obrigada por vocês estarem aí também, do outro lado, embora a gente não tá perto, a gente tá tão longe. Mas o WhatsApp, o vídeo... Hoje as redes sociais aproximam a gente, né? E eu tô muito feliz em Leopoldina, porque Leopoldina me acolheu de uma forma linda, por eu não ser leopoldinense. Fala também se tiver as redes da Fox. Sim. Também, é muito importante. É verdade. E eu também, né, dou suporte lá para Focus. Quem tem o Instagram é Focus Foto e Vídeo. O meu Instagram é do DRA, doutora.katia.alves. E vou tentar trazer bastante informações para vocês. Espero que vocês gostem. Podem dar sugestões. E a gente está aqui para receber de coração. E eu sou muito grata de coração por Leopoldina ter me recebido, ter feito amizades bacanas demais aqui em Leopoldina. E, nossa, Renato, né, foi uma pessoa super gentil, carinhoso comigo. Consegui fazer bastante amizade. Desfiz também amizades. O mundo da vida, é importante dizer isso também. Deixa pessoas pra lá. Acho isso acrescenta caminhos, são ciclos. E eu sou muito, mas muito feliz de verdade por hoje estar aqui. E as pessoas falam, mas você gosta de Leopoldina? Eu falo, eu amo Leopoldina. E gosto de verdade, gente. Eu amo Leopoldina, me sinto leopoldinense. Eu falo que eu nem me sinto mais rondonense. Quando eu falo assim, eu acho que eu sou mineira. Entendeu? Daqui a pouco eu falo até um bocadinho, tiquinho. Mas a gente vai pegando de novo. Kátia, eu quero agradecer você também, Rodrigão. São amigos e pessoas maravilhosas. Sempre comentei com a Rayane isso. Depois, são meus amigos. A gente teve os projetos, né? Que às vezes vêm, mas quem sabe né, a gente faz alguma coisa. Rodrigão, sempre tiro dúvidas com ele também. Essa questão, o cara é fera. Vídeo, imagem, né? Na Fox, né? TV e vídeo. A gente estava falando aqui agora há pouco, cara. 20 anos do programa que eu assisti. Ele começou novo. 30. Não é 20 não, 30. Rapaz. Loucura, né? Na TV da 104,3. Acho que no segundo andar lá no estúdio. TV Cidade. Eu acompanhava, cara. Que eu gostava. Eu acompanhava. Pessoal, eu também quero agradecer vocês também, né? Juliana, Arnaldo, Rayane. E a presença de vocês dois, que para mim é muito importante. E aquilo que a gente sempre bate, eu sempre falo isso nas lives, nos programas, né? E às vezes é uma coisa batida, mas eu estou sempre falando. O interessante é trazer profissionais que acrescentem em nossas vidas. A gente traz mais profissionais nessa região, nessa área, né? Da saúde, né? E que a gente também tem que identificar que aqui existem ótimos profissionais
né, que podem, e atletas também, às vezes vem atletas também, que competem. Então, quer dizer, Leopoldina, ela está bem servida, né? Leopoldina é região de atletas, de profissionais, e acho que a gente faz o programa, né, para isso, para estar fazendo com que as pessoas conheçam nosso trabalho, o trabalho das pessoas que vêm aqui, e tentar também apoiar, né? Às vezes atletas com patrocínios, às vezes também projetos. Então acho isso muito bacana e a gente vai estar sempre tentando trazer isso aí para todos vocês. Tá bom? Renato, eu esqueci de falar onde que é o meu consultório, né? Isso. Meu consultório é lá endereço. na Rua Tiradentes, estava esquecendo. Então eu tô dando uma modificada no meu consultório, viu, gente? Para deixar ele mais acolhedor para nós mulheres, para vocês mulheres que forem, né, chegar lá, se sentirem acolhidas. Então fica lá na Rua Tiradentes 300, onde é a Focus. Eu tô lá, meu consultório tá lá atrás. Então o Rodrigo tá na frente, eu tô atrás. E a gente tá pertinho do outro, tô lá para acolher vocês. E quem quiser o meu contato, tem as minhas redes sociais, também tem a bio, pode acessar, tem contato comigo. O Instagram DRA.Katia.Alves. E é isso, obrigada a vocês por estarem aqui com a gente. E é de coração mesmo que eu fico muito feliz, de verdade. A gente que agradece, Katinha. Júlio, mais um programa, meu irmão. Obrigado. Próxima semana estaremos aí. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Obrigado. Tenho vontade de crescer, põe mais um pra eu fazer. Se não forçar